Eu quero te apresentar hoje 2 Samuel, capítulo de número 9. Essa história, ela nos favorece muito, porque, afinal de contas, o rei Davi nem sempre foi proclamado como grande, aclamado como grande. Venha comigo. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa honrar, para que eu possa lhe fazer bem? E disseram, o versículo 2, há sim, há apenas um, porém, ele é aleijado dos 2 pés. Vai vendo para você notar. E disse o rei, onde ele está? Versículo 4. E disse um homem chamado Ziba, ele está em Lodebar. Versículo 5. Então mandou chamar o rei e o tomou da casa de Maquir, de Lodebar. O verso 6. E vindo Mefibosete, disse o rei: tu és filho de Saul? És parente dele? E Mefibosete disse: sim, senhor, eu sou. Verso 7. Então disse o rei: não temas. De certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatas, teu pai. Era teu pai? Sim, é meu pai. E disse: olha, todas as terras do rei pertencem a você, as terras de teu avô e de teu pai. Então se inclinou e teve respeito a Davi. E disse Davi: tudo que era de teu pai é teu. Quem conhece a história dos reis sabe que este ato não é comum. Na verdade, os reis, antigamente, quando de outra família assumiam o trono, eles faziam questão de aniquilar todos os descendentes do monarca anterior, para que não houvesse ameaça ao trono que este indivíduo estava conquistando agora. Mas Davi não. Davi é totalmente o oposto. Ele age totalmente diferente. Eu acredito que esta cerimônia ela não se deu em oculto. Davi não fez isto em segredo. Ele fez perante as suas autoridades, seus capitães. Afinal, ele estava, naquele momento, se tornando rei sobre todo Israel. E um dos primeiros atos como rei sobre toda a nação foi agir de beneficência para com o rei que tanto lhe perseguiu. Por isso Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha motivos de sobra para aniquilar todos os descendentes do homem que tanto lhe causou mal. Saul prejudicou muito a Davi, perseguiu ele, maltratou a família dele, fez Davi andar como indigente, fugir para outro país. Portanto, Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque age de uma maneira diferente daquilo que se podia esperar. Mas nem sempre Davi foi esse grande homem. A história de Davi começa muito antes do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Antes que Davi se tornasse conhecido, porque no capítulo 17 de 1 Samuel, ele é conhecido como aquele que desafiou um gigante e o venceu. E a partir desse momento, sua fama foi alastrada, de modo que as pessoas, quando ouviam falar de Davi, cantavam uma música que foi inventada em honra dele. Davi matou a 10 milhares. Davi libertou ao seu povo milhares de vezes. Por causa dessa música que estava nos lábios de todos os israelitas,
é que Saul ficou nervoso, porque deram a Saul apenas 1 milhar, mas a Davi 10 milhares. É como que Saul tivesse, o rei, tivesse libertado a nação apenas uma vez, mas aquele que não era rei, até então, que era Davi, já tinha feito isso 10 vezes. Saul ficou muito enciumado e perseguiu a Davi. Perseguiu a Davi nas covas, perseguiu a Davi nas cavernas, perseguiu a Davi nas casas de parentes. Saul mandou elaborar um cartaz com uma foto de Davi. Alguém desenhou ali como eram feitos os cartazes antigamente e colocou nas praças, nos lugares públicos, procurado, vivo ou morto. Saul colocou uma recompensa considerável pela cabeça de Davi. Davi não podia andar publicamente. Ele passou fome, passou frio, passou calor, andou desprevenido. É por causa dessa perseguição severa que Saul exercia sobre Davi, é que Davi foi obrigado a entrar na casa do sumo sacerdote e comer do pão da proposição, que não era lícito comer. E por que ele fez isso? Porque ele estava com tanta fome que ele não tinha outra coisa para comer. Então o sacerdote sentiu-se obrigado a fazer isso. O sacerdote disse a Davi: não posso te dar este pão, porque ele é um pão consagrado. Então disse Davi: ou você me dá deste pão, ou eu morrerei de fome. Davi tinha sofrido tantas semanas de fome e perseguido por Saul de tal modo que ele foi obrigado a se refugiar com os filisteus. Você acredita nisso? De modo que Davi, quando estava na corte dos filisteus, teve alguém que o conheceu e disse: não foi esse homem que matou Golias? Não foi este homem que inventaram uma canção em honra a seu nome? Este não é Davi, o filho de Jessé, que Saul está perseguindo? Ele foi obrigado a se fingir de louco, começou a babar, começou a espumar, e o povo começou a dizer: é ele sim! Mas viram que ele estava se fingindo de louco, balbuciando. Então o rei disse: não, um louco como esse nunca mataria Golias. Mas era Davi. Olha que situação, ele teve que fugir dali, porque estava perseguido, maltratado. Agora me diga, um homem desse que se tornou rei, tinha a obrigação de fazer algum bem ao homem que tanto lhe perseguiu? E você acredita-me que a primeira coisa que ele fez quando se tornou rei sobre todo Israel foi procurar alguém da família do homem que tanto lhe perseguiu para lhe fazer bem, para lhe dar terras, para lhe dar posição de honra, para lhe dar vestes e para o fazer comer na mesa do rei. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agir com bondade alegra o coração do nosso Deus.